Beleza, então. Vamos fazer oração aí para a gente poder. Então vamos começar. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou profetas no passado para que hoje pudéssemos ter momentos únicos, aprendendo com o teu Santo Espírito. Por isso nós pedimos humildemente a presença dele neste momento, nestes 3 lares que estão aqui distantes pela distância física, mas unidos em amor, amor em Cristo, como irmãos. Pai eterno, nos ajude a entendermos, nos ajude a aceitarmos, nos ajude a lembrarmos que o Senhor é o Deus que tudo fez e que o Senhor é quem comanda toda a nossa história, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos a bênção da vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A gente tinha parado no meio do estudo ou a gente chegou a terminar o estudo? Terminou. Então, beleza. Então, a gente chegou a terminar esse estudo aqui dos príncipes. Deixa eu ver. A gente terminou esse estudo aqui, Daniel no Rio Tigre, certo? Certo. Beleza. Então, agora é os reis em guerra. Estudo de número 14. Existe um jogo de tabuleiro chamado War. Já jogou War? Já jogou War, Ednei? Eu ainda não. Não, pô, o War é bom pra caramba. Demora, mas é bom pra caramba. Existe um jogo de tabuleiro chamado War, em que os participantes representam as nações que estão em guerra e ninguém sabe ao certo quem vencerá. É um jogo de estratégia e sorte. Diferentemente desse jogo, o capítulo 11 de Daniel não deixa espaço para sorte. Na descrição dos eventos que ainda deveriam ocorrer, o profeta descreve inúmeros conflitos envolvendo o povo de Deus e seus perseguidores. De maneira precisa, Deus revela o futuro das nações e estabelecimento do seu reino eterno. Então, vamos lá. Daniel 11. Daniel 11. 11:2. A gente pode ler. Não sei por que ele pula. Eu lembro que ele pula, depois ele volta. Mas lê aí, o 11, o 11:1 e 11:2. Também eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Hei que levantar-se-ão ainda 3 reis da Pérsia. E o quarto será muito mais rico do que todos eles, e pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, ele diz o seguinte, né, no verso 11. No primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me. Levantei-me. Está na primeira pessoa do singular. Quem foi que se levantou? Porque ele levantou para o animar e fortalecer. Ou seja, ele estava falando de Daniel. Então, quem é este que levantou-se para animar Daniel? A resposta está no 21, 11, né? 21. No 10, 21, no verso anterior. Ali, ó. 10, 21. Tudo aqui. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade. E ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, o vosso príncipe. Olha só. Então, é um ser que tem contato com Miguel, né? Então, este ser aqui é Gabriel, né? Lembra da história anterior que Gabriel falou: olha, eu estava vindo, mas eu tive um contratempo aí, tive que chamar Miguel. E aí, neste período aqui, nesse capítulo, ele está falando o quê? No primeiro ano de Dário, o Medo, eu me levantei para te animar e para te fortalecer. Então, aqui é o anjo contando, né? Sim. E aí ele fala: agora eu vou te declarar a verdade.
né? Ainda 3 reis, né? Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tendo se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará todos contra o rei da Grécia. Então, nós temos aí que ele está falando, olha, o pessoal aí vai crescer ainda, né? Mas ainda não são esses que vão ir contra o rei da Grécia, não. Então, olha só. Quantos reis ainda se levantariam em Daniel 11:2? Nós já vimos aqui, né? 3 reis se levantarão. E o quarto ali, né? Vai ser acumulado de riquezas. Visto que Daniel teve essa visão no 3º ano de Ciro, os 3 reis que o sucederam no trono da Pérsia foram Cambises, de 530 até 522, Falso Esmerdes, ou Gálmata, que foi em 522, que ficou poucos meses no trono, e Dário, 522 a 486. Tá? Então, Dário ficou... O quarto rei é Xerxes. Então, nós temos aqui, ó, né? Gambissés, Falso Esmerdes, desculpa, Dário, e Xerxes é o quarto. Então, olha só. Diz o seguinte, ó. De acordo com a visão, o que o quarto reino faria contra a Grécia? Lê o verso 3 aí. E um rei poderoso levantar-se-á e governará, com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. Muito bem, então, ó, ele vai se levantar, depois se levantará um rei valente, né, com força, que guerreia, que reinará com grande domínio e fará o que ele quiser. Fará o que ele quiser. Lê o 8:7 agora. Lê para mim o 8:7. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro, e quebrou seus 2 chifres, e o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão, e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Muito bem, então olha só. O verso 2 diz que o quarto rei, identificado como Xerxes, empregaria toda a sua riqueza contra o reino da Grécia. A península grega era a única área do Mediterrâneo Oriental que não estava sob o domínio da Pérsia. Em 490 a.C., Dário o Grande, predecessor de Xerxes, fora detido em sua tentativa de subjugar os gregos. A fim de controlar essa importante área do Mediterrâneo, Xerxes ajuntou o maior exército da história. Heródoto enumera mais de 40 nações que forneceram tropas para o exército persa. Assim como descrito na profecia, Xerxes empreendeu todo o seu rei, né, tudo que ele tinha, mas ele foi o quê? Derrotado. Isso traz a memória, caso você não tenha visto, um filme que fala sobre isso. Esse aqui, ó. 300. É? Quando você assiste o filme, é exatamente, né, o que o Santoro lá representa Xerxes, e ele juntou todos os exércitos de vários países para tentar tomar o quê? A parte da Península Grega. E quem que defendeu eles humilhantemente? Leônidas. Então a Bíblia já estava prevendo, né? A Bíblia já estava prevendo que isso iria acontecer. Tanto é que quando você assiste o filme é antigo, né?
Foi um clássico meio goth, meio B, assim, meio cult na época. Mas quando você vê que são os exércitos do Xerxes, eles são vários. Tem uns que são os com carapuça negra, outros que são sem roupa, outros que têm couraça, outros que são vários. Por quê? Porque eram 40 nações diferentes que tinham dado a Xerxes, a pedido de Xerxes, né? Ou seja, ele tinha chego lá para arrebentar mesmo, mas ele foi derrotado, né? Então, olha só. Então diz aqui, ó, que, com grande, né? Depois se levantará um rei com desculpa, verso 2. E tendo fortalecido-se por meio das suas riquezas, ou seja, lembrando que o rei, o exército medo-persa, ele era basicamente feito de mercenários e de pessoas que tinham sido cedidas pelos outros reinos, né? Isso significa que eles tinham que pagar. Significa que eles tinham que pagar para que eles viessem, né? Então, olha só. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que ele quiser. Então, olha só. Que rei poderoso é mencionado nessa visão e o que a profecia fala a respeito da sua queda? Vamos lá, o 3 e o 4. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, e será dividido em direção aos quatro ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio, que ele governou, pois o seu reino será arrancado, até mesmo por outros, além daqueles. Ou seja, ele está falando o quê? Ele está falando que quando este rei que faz o que quiser, ele derrotar o príncipe, o Xerxes, lá, né, o reino da Síria, ele iria ser derrotado. Olha só. Mas estando ele em pé, né? Ou seja, estando ele em pé, que é o verso 4, o seu reino será quebrado e será partido em 4 ventos. Quem que derrotou o exército, o Medo-Persa? Foi a Grécia. Quem foi a pessoa? Vocês assistiram aquele que eu falei, de Alexandre? Vocês estão perdendo tempo. Assistiu, Ednei? Eu ainda não assisti, cara. Da hora, não é? Da hora. E quando você pega com a Bíblia, assim, os detalhes, você fala, cara, a Bíblia preveu cada coisa disso aqui, cara. Até a guerra no meio da água. É impressionante, cara. É impressionante. Tá perdendo tempo, Lucão. Você ficar assistindo outras coisas aí e não assiste. Não, mano. Entendeu? Mas Então, assim, é impressionante, porque quando você estuda isso aqui, você fala, cara, cada coisinha. O cara foi fazendo o que ele queria mesmo, ele foi conquistando, ele se achava o Deus. E o que acontece? Você consegue ver que quando ele estava no auge, ele morre. Alexandre o Grande, quando ele estava no auge, ele morre. E é o que a Bíblia fala, ó. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido em 4 ventos. Olha só, o rei poderoso é Alexandre o Grande, cujo exército conquistou em tempo relâmpago o vasto território do Império Persa. Em 12 anos ele tinha conquistado o planeta. A descrição nos lembra o quê? De Daniel 8:7, onde é dito que o carneiro medo-persa sofreu uma derrota vergonhosa diante do bode da Grécia, Esparta, grego. Contudo, no auge do poder do reino, Alexandre foi quebrado e dividido entre seus generais. A profecia especificava que o seu reino não seria para a posteridade, ou seja, que ele não, quem assumiu não foi o filho dele. Não foi o filho de Alexandre, não foi a posteridade dele, não passou o reino para o filho dele, não. Ele foi dividido em 4 generais. Por isso que diz aqui que seria dividido
para os 4 ventos, em 4 direções do vento. Então, olha só. Alexandre o Grande alcançou o seu auge na sua carreira com a idade de 32 anos, mas depois de passar 2 dias bebendo sem limites, foi acometido por uma febre e morreu em 323. Existem algumas divergências aí, né? Algumas pessoas falam que ele passou mal depois que ele voltou da Índia e que ele teve tipo uma sepse no estômago e que ele morreu de disenteria. Outros falam que ele morreu de, acho que tífano, enfim. Tétano, eu não lembro. Tétano não, tífano, enfim. Mas existem outras dizem que ele foi envenenado mesmo. Entendeu? Enfim, não importa. O fato é que ele morreu quando ele estava no topo. Quando ele tinha acabado de conquistar todo o mundo, ele morreu. E Alexandre foi sucedido por seu filho, nascido logo após a sua morte, seu meio-irmão, demente Filipe. Ele tinha problemas. Ninguém da sua família imediata era capaz de manter unidos os territórios que ele tinha conquistado. O que aconteceu? Os generais de Alexandre assassinaram o filho dele e o seu irmão, e dividiram o reino entre eles. Conforme Daniel 11:4, diz aqui, ó, mas estando ele de pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos, e não passará o seu reino para a sua posteridade, nem terá o mesmo poder em que reinou, porque o seu reino será arrancado e será dividido a outros. Então, quando você vem aqui, por exemplo, quando você vem aqui, ó, por exemplo, cadê meu? Aqui. Então, quando você vem aqui, ó, o fim do Império Grego, 4 generais. Ó, então, eu vou colocar aqui, ó. Então, ó, após a morte de Alexandre, ó, né? Tá aqui, ó. O vasto Império Grego foi dividido em 4 generais. 2 deles, Seleuco na Síria Norte, Ptolomeu no Egito no Sul. Só que depois ele dividiu mais. Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Então você tem aqui o quê? A divisão do império em 4 direções. E aí quando você pega nas imagens, né? Quando você pega nas imagens, você tem aqui o quê? Justamente o que dividiu. Olha só. Ó, o que dividiu para o oeste, para o norte, para o leste e para o sul. Aí você pega a Bíblia. Agora, ó, eu estou olhando parte da internet histórica, né? Tô pegando aqui. Agora, quando você vem para a Bíblia, você diz o quê? Ele fala o seguinte, ó. Foi dividido para os 4 ventos do céu. Passará para outros. Ou seja, a Bíblia já estava dizendo que eles, né? Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco, norte, sul, leste, oeste. Os 4 ventos do céu. Então, olha só. Então, olha aqui, ó. O Império Grego foi dividido em 4 partes, sucedido por seus generais e não por um descendente direto, né? Pois sua família tinha sido morta. Cassandro para o oeste, Lisímaco para o norte, Seleuco para o leste, Ptolomeu para o sul. Muito bem. Conforme a visão, que generais ou reis, ok, recebem destaque entre os outros? Vamos lá, 11:5. O rei do sul será forte, e um de seus príncipes, e ele será forte sobre ele, e terá domínio. O seu domínio será um grande domínio. Muito bem. Então, olha só, o rei do sul se fortalecerá e ficará forte, como também um de seus príncipes. Este, o príncipe, se fortalecerá mais do que ele e reinará, e grande será o seu domínio. Então, olha só. O Império de Alexandre foi dividido entre 4 sucessores, mas não demorou muito para que esses 4 fossem reduzidos a 2. Você lembra que quando a gente estava olhando aqui
A gente viu isso, que depois ele se reuniu aqui, ó, norte e sul, olha aqui. Sim. Né? Norte e sul. Então, olha só. Diz aqui ainda que as expressões rei do sul e rei do norte aparecem com frequência nesse capítulo de Daniel, e não há dúvida de que o reino do sul é a quem ficou com a parte do Egito, governado por Ptolomeu, ao passo que o reino do norte, a parte da Síria, governada por Seleucidas. Então a gente tem aqui, né, ó, olha aqui, ó, o Seleucidas pegou a parte da Síria, ficou depois com a Grécia Maior e a Ásia Menor, e o Ptolomeu ficou com a parte do Egito, que era o sul. Então, quando você pega inicialmente, né, você tem aqui a parte do norte e você tem a parte do sul. Só que depois, obviamente, né, que ficou dividido, esse ficou o quê? Com a parte do Egito, que era a parte mais forte. Então, olha só, eu vou até pegar essa imagem aqui, que eu gostei dessa imagem aqui, e vou até salvar. Deixa eu abrir aqui. Opening a new tab. Cadê? Eu sei, eu só quero aquela partezinha. Cadê aquela partezinha? Cadê ele, gente? Deixa, então vou ter que pegar a imagem. Abrir imagem numa nova. Aê! E vou salvar esse cara aqui no estudo. Pronto. Então tá aí. Então olha só. Voltando aqui, então. Deixa esse cara aqui, né? E vamos voltar para o texto. Então olha só. Qual seria a razão da profecia dedicar uma atenção especial a essas duas divisões do império que era de Alexandre? Pela simples razão de que um depois do outro controlaram o território de Israel. Do ponto de vista da história da redenção, os acontecimentos políticos adquirem um significado no momento em que tem relação com o povo de Deus. Então, por isso que ele citou, porque por alguns momentos um poder foi o responsável por influenciar ou ter o domínio, né, da Terra Santa, e depois foi o outro. Por isso que a Bíblia falou, ó, dividiu em dois, né? Para não ficar aquele gap na história do tipo, mas calma aí, antes tinha sido em 4, a Bíblia está falando, não, focando por que virou 2. Importante, porque ele vai explicar aqui por que virou 2 e por que é importante a gente saber que eram 2. O que fariam esses dois reinos para promoverem a paz entre si? Daniel 11:6. Vamos lá. No final dos anos, eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém, ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá e nem o seu braço. Porém, ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nesses tempos. Tá, então calma aí que agora a gente vai começar a entender. Ó, Antíoco II, Berenice. Ó, eu vou colocar esse... deixa eu pegar esse daqui e vou pegar um que não tem muito a ver. Vou pegar esse daqui e vou pegar esse daqui. Vou pegar esses 3 sites aqui. Então, olha só, vamos ver o que o estudo está dizendo e depois a gente vai comparar com a história para ver se é isso mesmo, né? O rei do Egito, Ptolomeu II, e o rei Antíoco II da Síria, ou seja, o sul e o norte, tentaram estabelecer paz entre seus respectivos países através de um casamento. Antíoco II deveria se casar com Berenice, filha de Ptolomeu II. Essa tentativa de cimentar as relações entre o Egito e a Síria não teve êxito. Depois que o seu sogro, o rei Ptolomeu, morreu,
ele se divorciou de Berenice e retomou Laódice como sua esposa. Ela conseguiu fazer envenenar Berenice e seu filho, garantindo deste modo que o seu próprio filho Seleuco II subisse ao trono da Síria. Calma aí, ficou meio confuso, mas vamos lá. Olha aqui, ó, Berenice, vamos pegar a história dela? Berenice era filha de Ptolomeu II, Filadélfia, e Arsínoe, esposa do monarca Seleucida. Então, olha só, então a gente tá vendo aqui, ó. Em um acordo com Antíoco II, em um acordo com Ptolomeu para selar a paz após a Segunda Guerra Síria, acertou o seu casamento com a princesa Berenice, se divorciando então da sua esposa, a rainha Laódice. Então, olha só, o cara já era casado, mas para tentar selar um acordo de paz, ele falou o seguinte: tá bom, eu vou deixar minha esposa de lado, embora eu ame minha esposa, mas eu vou deixar minha esposa de lado para casar com a Berenice. Para o quê? Selar a paz entre o norte e o sul. Ok? E assim, a sucessão que era de Laódice ia para quem? Para Berenice, ou seja, você ia juntar de novo os reinos. Laódice foi exilada em Éfeso, mas continuou fomentando inúmeras intrigas na tentativa de recuperar a coroa. A mulher traída falou assim: como assim, mano? Você simplesmente vai me largar para ficar com a outra por causa do reino? Não. Aí o que acontece? Até que em 246 a.C., após a morte de Ptolomeu, Antíoco repudiou Berenice. Ou seja, o cara que tinha feito o acordo morreu. Ele falou assim: bom, o cara que fez o acordo morreu, eu não quero ficar casado com essa doida dessa Berenice, eu quero voltar para minha mulher. Entendeu? E olha só. Então, após a morte de Ptolomeu, Antíoco repudiou Berenice, a deixando sozinha com o seu filho, né, Antíoco, em Antioquia, tomando de volta Laódice como a esposa e rainha. Aí o que aconteceu? Laódice aproveitou a volta do marido para instantaneamente envenenar ele. Matou o rei e em seguida foi lá, matou Berenice, matou Antíoco, dando início à Terceira Guerra Síria. Ou seja, agora vamos, ó, a gente tá, maior história de novela, né? A gente tem aqui, novela ó, mexicana ainda, cara. né? Nesse caso, novela grega, Novela... né? Tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui, ó, pra gente poder voltar aqui ao que a gente no estudo. Então, olha só. O rei do Egito, Ptolomeu II, e o rei Antíoco II da Síria tentaram estabelecer paz entre seus respectivos países através de um casamento. Antíoco II deveria se casar com Berenice, filha de Ptolomeu II, mas teve que se divorciar de sua esposa Laódice. Esta tentativa de cimentar as relações entre o Egito e a Síria não tiveram êxito. Depois que o sogro Ptolomeu morreu, ele se divorciou de Berenice e retomou com Laódice, sua esposa. Mas ela conseguiu fazer envenenar Berenice, seu filho, garantindo deste modo que, já que morreu o esposo, a esposa, o filho, ela, como rainha, podia agora, né, subir ao trono da Síria. Há algo extraordinário nisso tudo. A Bíblia predisse esses acontecimentos com detalhes. 300 anos antes que isso acontecesse. Então, vamos lá? Vamos voltar aqui para o verso 5, o verso 6 e o verso 7. Vamos ver aqui? Vamos lá, 5, 6 e 7. E o rei do sul será forte em um dos seus príncipes, e ele será forte sobre ele. E terá domínio, o seu domínio será grande domínio. E no final dos anos
Eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá e nem o seu braço. Porém ela será entregue e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nesses tempos. Olha só, a Bíblia falando que ela ia matar todo mundo. Ela tá falando o seguinte, ela não vai manter o acordo e ela vai matar o cara, quem gerou, quem tinha consolado, vai matar todo mundo, cara. Porque o que acontece? O rei voltou, falou assim, tô voltando pros meus braços da minha amada. Ela fala assim, toma essa coquinha aqui, toma, pra gente comemorar. Toma, vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Você já viu aquele vídeo de um cara que brigou com a esposa, depois a esposa chega pra ele assim, come essa comida que eu fiz com tanto amor? É tipo isso. Aí ele fica sem reação. Mas por quê? Eu fiz pra você com tanto amor e carinho. É só uma garfada, só come. Ele, não. É tipo isso. É tipo isso. Né? Então, segue aí, continua lendo. Vou ler o 7 agora. Isso. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército, e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará contra eles, e prevalecerá. Muito bem. Então, olha só. Um dos ramos, ou seja, um dos filhos, e agora eu vou colocar aqui para a gente poder, Ptolomeu III. Ptolomeu III, tá? Ptolomeu III era o filho do seu antecessor Ptolomeu II e da primeira esposa, filha de Lisímaco, seu pai Ptolomeu II. Berenice II, né? Filha de rei Magas, filho do primeiro casamento de Berenice. Então você está vendo que é o ramo, você está vendo que ele está falando da geração ali, né? Olha só, havia sido prometida, desculpa, sobre o rei Macedônio, havia sido prometida por seu pai como esposa de Ptolomeu III para acabar com a divisão entre a Cirenaica e o Egito, ou seja, a parte síria e o Egito. Mas após a morte de Magas de Cirene, sua mãe, chamou Demétrio para se casar com a sua filha. Demétrio foi morto quando estava na cama com a sua sogra. Você tá vendo que é só desgraça, né? Cara, o cara foi morto quando tava na... O cara foi morto enquanto estava na cama com a sogra, velho. Então, que ainda tentou proteger o seu amante, cobrindo o seu corpo com o dela. Na sequência, Berenice casou-se conforme o desejo de seu pai. Aí falou olha só, então casou-se lá, não sei o que, teve... A irmã de Berenice, a irmã de Ptolomeu III, quando soube que assassinos haviam sido enviados contra ela, encerrou-se com o seu filho Daphne. Aí continuou, em reação a esses acontecimentos, Ptolomeu III decidiu invadir o reino Seleucida, dando início à Terceira Guerra Síria, ou Guerra da Laodiceia, que se prolongaria até 241. Ptolomeu III chegou tarde, Berenice, sua irmã, foi traída e morta. Isso foi considerado como uma indignidade. Várias cidades se revoltaram e se entregando para Ptolomeu III. Durante o conflito, Ptolomeu consegue conquistar toda a área compreendida entre a Ásia Ocidental e a Mesopotâmia. Então vamos lá, volta aqui. Lê o verso 7 de novo. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército, e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará contra eles, e prevalecerá. Então vamos ver agora o que a Wikipedia está falando aqui. Ptolomeu consegue conquistar toda a área compreendida entre a Ásia Ocidental e a Mesopotâmia. Caramba, cara, a Bíblia já tinha falado que isso ia acontecer. Olha só. Quando Seleuco pede ajuda a seu irmão Antíoco Hierax, então com 14 anos de idade, prometendo-lhe parte da Ásia, mas no fim da guerra Seleuco consegue recuperar os territórios perdidos e Ptolomeu e Seleuco celebram a paz por 10 anos. Então, mestre, eu quero só trazer aqui, vamos voltar pro... né?
pro estudo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque as pessoas, elas leem um estudo da Bíblia e falam assim, isso é vocês que estão dizendo. Não, cara, não é não. Vai lá na história que você vai ver que é exatamente o que estava escrito lá. Falou que ela não ia conseguir manter o acordo, falou que eles iam morrer, falou que ia ser um ramo que seria mais forte, que ele ia dominar, tá tudo escrito lá. Então, olha só, vimos até aqui que a profecia do capítulo 11 começa com a descrição dos reis da Pérsia, dos reis persas, né? E continua com Alexandre o Grande. Em seguida, o esposo profético muda para Seleucidas e Ptolomeus, Alexandre, os generais de Alexandre, que desenvolvem o quê? A partir da desintegração do seu império. Daniel 10, 11 e 12 apresentam um alargamento progressivo dos temas tratados nas profecias anteriores, mas não mais a partir da Babilônia, mas passa rapidamente pelo declínio e queda do Império Medo-Persa, ascensão do Império Grego, e em seguida foca sua atenção sobre Roma pagã e papal, apresentados pelas pernas e pés da estátua no capítulo 2. Então, calma aí, tá? A gente está falando aqui que ele fala, quando a gente começa o capítulo 11, ele fala do fim do Império Persa, certo? Que ele falou, vai ter 3 reis, e realmente tiveram 3 reis, mas vai vir o quarto que vai colocar toda a grana deles para poder ganhar do rei da Grécia, só que eles vão perder. Aí a gente vê Xerxes, né, com o filme do 300, tentando pegar todo mundo, e eles perdem vergonhosamente. Só que aí esse reino que ganhou, o cara principal é morto quando ele tá no bonzão. E esse cara, quando tá no bonzão, é morto e é dividido entre 4. Esses 4 formam 2 reinos. Desses reinos, eles ficam brigando, tentam até fazer a paz, e a Bíblia diz que por meio de casamento ia ser uma desgraça, e foi uma desgraça. Você vê que a Bíblia foi contando, cara. A Bíblia foi contando. E aí ele conta o quê? Que depois disso, o reino ia... Esse reino de que um ia matar o outro para querer a irmã do outro, para querer casar com o outro, também ia acabar. Então, olha só, né? Como podemos ter certeza... Desculpa. Em seguida, focaliza sua atenção sobre a Roma pagã e papal, representados pelas pernas da estátua do capítulo 2, pelo terrível animal espantoso do capítulo 7 e pelo chifre pequeno do capítulo 7 e 8. Então você vê que, mais uma vez, a Bíblia, Daniel, as revelações de Daniel, foi só para poder confirmar. Primeiro eles falam o quê? Um negócio muito doido, uma estátua. Aí fala assim, você acha que... Deixa eu dar um pouquinho mais de detalhe. Aí ele pega a estátua e cita animais. Fala, calma aí que ainda vou te dar mais detalhe. Aí ele vai lá e fala sobre reis. Calma que eu vou te dar mais detalhe. Tal vai trair tal, tal. Do sul vai com o norte. Cara, você vê que ele vai desmembrando. Ele vai desmembrando. Para não ter dúvida. Como podemos ter certeza de que os versos 21 em diante, se referem a Roma pagã e Roma papal? Então, calma aí. Só para você entender, se você ler o verso 8, você vê que depois o reino do norte, ele invade o reino do sul. Tá? Lê o verso 8 e o verso 9 aí. E também carregará cativos para o Egito, os seus deuses com os seus príncipes, e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro. E ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino e retornará à sua própria terra. Tá, lê mais um aí para mim, o verso 9. Acabei de ler o nome, quer que ele repita? Você leu 9? Então leu 10, desculpa. Porém, seus filhos serão instigados, e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá e transbordará, e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. Muito bem, então vou pegar aqui agora o Google. Mais uma vez, vamos confirmar se a história que a Bíblia diz que aconteceu.
Ptolomeu III, Évergeta, recuperou as estátuas que tinham sido levadas para fora do Egito durante a dominação persa. Peraí. Lê o verso 8 de novo para mim. E também carregará cativos para o Egito os seus deuses com os seus príncipes, e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro, e ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então vamos lá. Então olha só, a gente colocou aqui, né? Ptolomeu recebeu o nome de Evergeta por recuperar as estátuas que tinham sido levadas para fora do Egito durante a dominação persa. E aí diz aqui, ó, também os seus deuses com a multidão das suas imagens de fundição, com os objetos preciosos de prata, levará de volta cativos para o Egito. Mas que coisa. Aí continua ainda dando detalhes, né? Os seus filhos, então o rei do reino do norte invadirá o reino do sul, mas voltará para sua terra. Os seus filhos intervirão e reunirão um grande exército que virá apressadamente, arrasará tudo com uma inundação irresistível e levará a guerra até a sua fortaleza. Então o reino do sul se irritará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, que porá em campo um grande exército, mas o seu exército será entregue na mão daqueles do Reino do Sul. Cara, se você continuar a ler aqui a história grega, você vai ver que foi o tempo todo os caras se matando. O tempo todo. O Reino do Norte e o Reino do Sul. Ascensão, queda, aí produz paz, aí depois ele ocupou de novo Corinto, aí depois ele tentou invadir o Egito, aí depois, cara, é lá. Depois foi derrotado em Ipso. Depois ele tenta ficar fora das guerras internas, mas ele retornou ao Chipre. Cara, é história, meu. Tá na história. Por isso que tem gente que não acredita que Daniel foi escrito por Daniel mesmo, porque seria impossível ele saber tantos detalhes da história. Mas aí você tá duvidando da Bíblia, né? Você tá duvidando de Deus? Né? Enfim. É verdade. Então, olha só, voltando aqui. Então, vamos ler aqui. Daniel 11, 21, 22, 28, 31, 33 e 36. Então, vamos começar com Daniel 11, 21. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. Então para aí, peraí. Importante essa citação aqui, porque ela diz o seguinte, ó. Se levantará um homem. Não é bom, não. Ele é mau. Ou seja, ele não provém de Deus. Só que ele não vem de reis, mas vão dar o poder para ele por bajular, por adorar. Será que poder é esse que não era rei, mas as pessoas adoravam a ele? Vamos lá, 22. E com os braços de uma inundação, eles serão submersos diante dele e serão quebrados. Sim, também um príncipe do pacto. Olha, então está dizendo que quem fez o pacto também vai ter que se ajoelhar perante esse poder. Leu 28. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto. E ele fará proezas e retornará para a sua própria terra. Olha só, esse poder, que primeiro era um poder que não tinha nenhum tipo de realeza, mas que depois foi adorado, e que depois quebrou o pacto, ficou rico, começou a ter riquezas para ele. Vamos ver o 31 aí. E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força.
removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. Ah, esse poder agora, tipo braços, né, que a gente vai depois estudar, ações, ele tirou o quê? O sacrifício diário. Se indignará com aqueles que mantêm a aliança de Deus. E vai fazer o que ele quiser. E diz ainda que ele tira o sacrifício contínuo. Tá começando a ficar bem claro quem é esse poder aí, Já saquei, já quem é. né? Vamos lá, saquei. versículo 33. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos, contudo cairão pela espada, e pela chama, e pelo cativeiro, e pelo despojo, por muitos dias. Opa! Esse poder ia fazer um negócio contra aqueles que não aceitassem a ele. Na história nós temos um negócio que se chama Inquisição. Todos aqueles que não concordassem de que, né, o Papa era o representante de Deus na Terra, de que a Igreja Católica era a Igreja pura, eles eram tidos como hereges. E todo herege tinha que o quê? Morrer. 36. Vamos lá? E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará, e se engrandecerá acima do todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Ou seja, estava dizendo que ia chegar um momento que ele ia fazer o que ele quisesse, ele seria o rei dos reis, e nós sabemos que na história o Papa podia colocar reis e tirar reis, os reis eles tinham que pedir a bênção, eles ter a bênção do Papa para poder subir, né, no poder dos seus países, só que está dizendo que ia chegar um momento que ele seria cortado, né? E ele vai prosperar, vai fazer coisas absurdas, mas até que se complete o tempo. Nós já estudamos sobre isso. Né? E aí, se a gente pegar aqui aquele tempo, né, aquela linha do tempo, a gente sabe que teve um tempo determinado onde você teve o início, Clovis, né? Rei dos francos vence os visigodos, que eram hostis ao papado, e deram poder político para a Igreja Católica. Então, o poder do papal começou aqui, poder papal doutrinário. Então, eles adoravam, mas que depois ele ia sobressair sobre todos os reis. Quando, 30 anos depois, Justiniano derrota os ostrogodos, última tribo resistente ao papado, e agora ele não é só rei de igreja, de doutrina, ele é rei de Roma. Só que a Bíblia diz que ele seria cortado, né? Até o seu tempo, até o tempo acontecer. E aí a gente sabe que em 1798, o poder papal é quebrado através de Barthier, o general napoleônico. Eu acho que é o 11:40 ali. O 11:40 está anotado aqui na minha Bíblia. Verso 11 e 40, vamos ler aqui, ó. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios, entrará nas terras e inundará e passará. 11 e 40, você falou? 11:40. Eu estou anotando aqui. Não, isso aqui ele vai voltar, porque ele faz uma volta, ele explica de novo como é que ele ia ser a invasão. Ó, então vamos lá. Vamos manter aqui a pergunta número 6, ó. Como podemos ter certeza de que os versos, né, falam sobre Roma pagã e Roma papal? Ó. Então, as mesmas ações do chifre pequeno, registradas no capítulo 7 e 8, são reproduzidas com maiores detalhes nesse capítulo. Segundo Daniel 11, 22, o rei do norte deveria quebrantar o príncipe da aliança. O termo hebraico usado para o príncipe nesse versículo é Nazid.
E esta mesma palavra ocorre apenas mais uma vez no livro de Daniel, que está em 9:25. Como já foi estudado esta passagem de Daniel 9, que a visão do capítulo 8 me ensina Narid, um príncipe que faria uma firme aliança com muitos. Ou seja, que príncipe é esse da aliança que ele ia contra? Portanto, o Nagide que seria quebrantado no capítulo 11 deve ser identificado com o mesmo Nagide no capítulo 9, a saber, Jesus. Tanto a morte de Cristo como a destruição de Jerusalém ocorreram durante o domínio do Império o quê? Romano. Assim, podemos interpretar com segurança de que qualquer coisa que acontecesse naquela época tinha que ser contra o Nagide. O homem vil, referida nesses versos 21 em diante, refere-se a Roma pagã como a Roma papal. Algumas pessoas utilizam, por exemplo, o homem vil que brigou contra o Nagide, eles usam, por exemplo, que na época de Nero, o imperador romano, né, que depois arrebentou mesmo com os cristãos, né? Ele foi lá e brigou com os cristãos mesmo, começou a perseguir os cristãos, construiu o Coliseu. E aí diz o seguinte: ah, mas Léo, isso só se aplica a Nero, então? Então é Nero o homem vil, o da desolação? Então, temos um problema, porque sim, Nero foi lá e destruiu, né? No ano 70, Nero foi lá e destruiu o santuário, destruiu Jerusalém, acabou com Jerusalém, queimou. Realmente, ele fez isso. Então, quando eu falo que estendeu a mão contra o santuário, é verdade. Só que lembra que na Bíblia a gente fala sobre tipos e antítipos, né? Uma coisa que também representa outra. Tipo o rei de Tiro, que representava Satanás. Tipo Moisés, que representava Cristo. O cordeiro, que representava o Cordeiro de Deus. Então, olha só. Será que isso representava outra coisa também? O que faria este homem vil contra o santuário? Ele ia tirar o sacrifício diário. Ah, claro, porque Nero destruiu Jerusalém. Conforme já estudamos, o chifre pequeno profanaria o santuário, retirando o tamid, ou seja, o diário, o sacrifício contínuo. Os serviços diários e o serviço anual do santuário tipificavam, correspondentemente, o sacrifício todo suficiente de Jesus Cristo e o seu ministério sumo sacerdotal, no santuário celestial. O chifre pequeno estabeleceu um sistema sacerdotal paralelo ao de Cristo, com a confissão auricular e o sacrifício da missa em lugar da obra mediadora de Cristo, como sumo sacerdote nas cortes celestiais. Então está dizendo, não pode ser só Nero. Nero foi morto? Claro, Nero morreu. Foi tirado? Foi tirado. Só que diz que ele tiraria o sacrifício contínuo. Então ele estabeleceu um novo sistema de crença. Nero não fez isso. Nero não estabeleceu um novo sistema de crença. Oi? Por exemplo, os judeus lá, eles não sacrificam mais porque não tem um templo. Sim. Então, se não tem um templo, o sacrifício diário foi tirado. Então, quando a Sim. Bíblia fala do sacrifício diário, eu sei lá, né, que de Jesus, o sacrifício de Jesus, que não há mais necessidade de sacrifício. Mas nesse caso, quando fala assim, foi retirado do sacrifício diário, é porque foi retirado do lugar do templo, porque sacrificar fora do templo ou do santuário, os judeus não faz, né? É Por pecado, não isso é? que existem, então, por isso que existem pessoas, teólogos, que dizem que esta profecia ela se cumpriu na época de Jesus, ali depois de Jesus com Nero, porque isso se encaixa com ele também. Então você tira o sacrifício diário, por quê? Porque eles não têm mais onde fazer. Certo? Tá bom. E aí diz que ele seria tirado no tempo determinado. É aí que mora o pulo do miau. Você não tem profecia de morte do Nero.
Mas você tem profecia de entre aspas, da terminação do poder papal. Aí nós temos um problema se você diz que é só Nero. Entendeu? Então, realmente, foi tirado o sacrifício diário na época lá de Jesus. Só que o grande problema aí não era isso, porque os judeus continuavam fazendo sacrifício após a destruição de Jerusalém. Eles só não faziam no templo, que era o sacrifício diário. Mas quando você fala, por exemplo, do poder católico, que é o novo cristianismo deles, né? Ele tirou isso conscientemente. Então as pessoas não adoravam mais. Então, quando o santuário foi destruído, lá em 70, anos 70, eles ainda estavam sacrificando mesmo, não tem o santuário? Vamos lá. Precisava? Não precisava. Porque Cristo já tinha morrido. Sim, Ok? sim. Mas o sacrifício diário, que é aquele que queimava no templo, não existia mais. Só que as pessoas, alguns judeus, eles ainda continuavam fazendo o sacrifício. Porque não era, você não fazia só no templo, né? Você também fazia altares, né? Lembra de Abraão e tudo mais? Então, qual que é o ponto principal aí? Qual que é o ponto chave? Tudo bem, tirou o sacrifício diário que era o do templo. Beleza, realmente, se aplica Nero? Se aplica Nero também. Mas quando você fala que ele blasfemaria contra Deus, né? Quando você lê aqueles versos lá, né? O profeta, olha só, o que mais esse poder faria contra os santos do Altíssimo? Ele pisaria. Nero pisou? Pisou. Só que você não tem um período de tempo para Nero. Nero não cabe no tempo. Não tem, ó, ele vai fazer isso por tanto tempo. Não, Nero não diz, não tem na Bíblia isso. Então, que outro poder fez as mesmas coisas, só que teve um tempo? Poder papal. Poder papal. Entendeu? Olha só, o que mais esse poder faria contra os santos do Altíssimo? Vamos ler o 11:33. Vamos lá. Aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos, contudo cairão pela espada e pela chama, e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Vamos lá, 12:7. E eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. 7:25 agora. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão, até um tempo e tempos e a divisão de tempo. Nero não tentou mudar tempo e lei. O Papa. Então não pode ser só Nero. Ou não pode ser Nero, se você quiser usar uma referência só. De novo, coisas se aplicam a ele, se aplicam. Oi? E o tempo também foi muito curto, né? Exato. Não dá um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Não dá os 1260 anos. Entende? Então, o profeta viu que o verdadeiro povo de Deus, que sempre esteve determinado em contar aos outros sobre a gloriosa verdade do Evangelho, enfrentaria perseguições e dificuldades impostas por Roma. Esta igreja apóstata utilizaria a força, a tortura e a inquisição, eliminar qualquer um que ensinasse de maneira diferente ao que ela ensinava. Né? A pergunta é: qual será o fim desse poder perseguidor do povo de Deus? Daniel 11:45. Vamos lá. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. A Bíblia
escreve que esse poder continuará sua guerra contra os santos até o fim. E então seu domínio será retirado para sempre. E será consumido quando? Quando Jesus manifestar a sua segunda vinda. Então, 2 Tessalonicenses, mais para frente lá, no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o Nico, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor de sua vida. Da sua vinda. Vinda. Não da vinda, da vinda. Ou seja, este iníquo, o homem viu. O homem viu, lembra que a gente leu? O homem viu que seria adorado não porque ele era rei, mas por causa que as pessoas iam adorá-lo por bajulação. Este vai ser consumido no momento da sua vinda. E aí a gente termina, obviamente, de uma forma muito resumida, porque se a gente fosse estudar todos os versos do capítulo 11, a gente ia ficar aqui por umas 3 semanas. Mas a gente consegue entender o quê? Que quando Deus, mais uma vez, passou para ele, os reis, ele disse, cara, que ia ter intriga, ele disse que ia ter traição, ele disse que ia ter casamento, ele disse que ia dividir 4, que depois ia virar 2, que o sul ia brigar com o norte, que o norte depois ia ganhar, depois o sul ia voltar, que o cara ia tentar juntar um monte de exército, ia pagar um monte de grana, mas eles iam morrer. Cara, tá tudo na história. Tá tudo na história. Deus sabe o fim desde o começo. Porque para ele não tem começo, não tem fim. Muita informação. Pouquinho. Mas deu para ligar. Legal, que bom. É isso que é importante. Vamos terminar aqui para a gente orar? Bora pra gente. Depois que a gravação, eu queria te fazer uma pergunta, Léo. Tá. Bora aí, Lucão. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, santo é o teu nome, Pai. Amém. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade, Pai, de abrir a tua palavra e a presença do teu Santo Espírito enquanto lemos a tua palavra, Deus. Amém. Te peço uma bênção especial, Pai, na vida do Ednei, na vida do Léo, que essa semana, Pai, o Senhor os guie para as melhores decisões, com a tua presença e a tua santa vontade. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse domingo de estudo e te peço preparo para essa semana que vai se iniciar hoje ainda. Te agradeço por tudo, Deus, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu só parar a gravação aqui. É sobre o estudo, Ednei? Não, é sobre o Xerxes. Pode Tá. também? Tá, mas pode falar então. A rainha Esther, ela foi casada com o Xerxes. É o Xerxes ali, porque parece que dá mais ou menos a mesma data ali, sabe? Eu acho que é. Eu Xerxes. acho que é. Sim, é porque teve Xerxes primeiro, Xerxes segundo, enfim. Mas eu acho que é sim. Então, porque daí teve a galera que voltou, né, do exílio lá com Daniel, né, que foi 10 mil, depois mais 20 mil, tal, lá junto com Neemias e tal. E teve a galera que ficou em Babilônia. Inclusive, aí nesse meio tempo, teve ela lá, que estava com o pai e tal, que foi selecionada lá para ser noiva do rei e virou rainha. Então, será que ela, nessa época, ela era ali, né? Provavelmente, então, que era Eu esse acho que chefe, sim. né? Eu preciso pegar. Eu não cheguei a traçar a linha do tempo. Eu preciso pegar, no caso da Rainha Esther. Eu preciso pegar e traçar a linha do tempo ali da Rainha Esther ali e ver. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha Bíblia. Ela tem umas referências. Esther, Jó. Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa. Esther, aqui, ó. Rainha Esther. Então vamos ver o que diz aqui sobre tempo. Ó,
fala que provavelmente isso aconteceu em 521 a.C. Aí vem falando sobre Suzã. Então provavelmente acho que era o segundo ali, porque. Ah, não, ó. Numa referência que eu tenho aqui é de 486 a 465. Então tem que pegar. Xerxes primeiro. A gente tem que pegar e pegar lá o livro dos Hebreus lá e pegar aquele Logos e dar uma olhada. Boa. Boa. Beleza? Beleza. Falou então, galera. Abraço aí. Valeu. Olá, Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Então, tamo junto. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.